E aí, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao melhor canal de notícias do Corinthians. Me ajuda se inscrevendo no canal, deixa seu like e já compartilha essa notícia com o bando de loucos. Vamos pra notícia. Vamos agora falar do Clássico Paulista nesta noite de Copa do Brasil. O Santos venceu na Vila Belmiro, mas o Corinthians tinha levado uma boa vantagem do primeiro jogo e ficou com a vaga às quartas de final. Vinícius Nicoletti chega com os detalhes. Olá, Glaucia, Elton, um abraço para vocês, um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Bombas, sinalizadores, invasão de campo e tentativa de agressão de torcedor do Santos ao goleiro Cássio marcaram a classificação corintiana à próxima fase da Copa do Brasil. Corinthians venceu o primeiro jogo por 4-0 e administrou a vantagem aqui na Vila Belmiro. O Santos jogou apenas uma vez com perigo no primeiro tempo, com uma boa defesa do goleiro Cássio. No segundo, o Corinthians teve a chance de ampliar a vantagem. Wesley saiu cara a cara com o goleiro João Paulo, ele que tinha acabado de entrar no contra-ataque e acabou chutando para fora. Na sequência, Cássio saiu para dividir com o atacante Marcos Leonardo e acabou anotando o pênalti. Fez o pênalti o goleiro corintiano. Marcos Leonardo, próprio atacante do Santos, cobrou a penalidade e fez o gol do Santos. Na sequência, o Marcos Leonardo pediu mais um pênalti numa jogada com o zagueiro Gil, mas o árbitro, depois de consultar o VAR, mandou a jogada seguir. O Santos, eliminado da competição, aos 40 minutos do segundo tempo, iniciaram os primeiros protestos da torcida santista, com bombas no gramado e sinalizadores. Ao final do jogo, mais bombas no gramado, invasão de campo e a tentativa de agressão ao goleiro Cássio. O próprio atacante do Santos, o Marcos Leonardo, saiu para proteger o goleiro corintiano. Os treinadores, o Vitor Pereira, o português técnico do Corinthians, e o técnico interino do Santos falaram das cenas lamentáveis na Vila Belmiro e também da classificação corintiana à próxima fase. Vamos acompanhar. Isto de facto não é futebol, futebol não pode ser isto. O Santos não está a passar uma fase boa, naturalmente há muita frustração nas pessoas, mas não podem, isto passa muito para além dos limites, não pode ser. Portanto tem que se tomar medidas, porque senão deixamos de ter segurança. Se deixamos de ter segurança, não há futebol. Para mim, sem segurança não pode haver futebol. Nós também estamos muito chateados por não ter vindo a classificação, mas a equipe procurou o tempo todo e, como eu falei, era uma situação difícil, mas que eu tenho que agradecer aos jogadores que tentaram todo o tempo atrás do resultado e infelizmente não veio. A gente não compactua com nenhum tipo de violência, né? Afinal de contas, quem sai prejudicado é o Santos, não somos nós jogadores. Alguns torcedores que tiveram esses atos no final do jogo ali não estão com razão. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, do mesmo jeito que a gente é cobrado. Esses torcedores que acabaram invadindo o campo e tentando agredir os jogadores do Corinthians também tem que ser cobrado, porque no final de tudo eles só vão prejudicar o Santos. E um torcedor que se preza pelo clube que ele ama, jamais tem que fazer algo para prejudicar a instituição. Os dois times agora voltam forças para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai a Fortaleza enfrentar o Ceará no final de semana e o Santos tem compromisso contra o Avaí na Arena da Ressacada. Com as cenas lamentáveis que aconteceram aqui na Vila Belmiro, uma noite triste pelo comportamento de alguns torcedores do Santos, o clube deve receber uma punição severa pela invasão de campo, as bombas no gramado e também a tentativa de agressão aos jogadores do Corinthians, principalmente ao goleiro Cássio. É isso aí, Glaucia, Elton, abraço para vocês, até a próxima. Obrigada, Nicoletti. Beijo grande para você, trazendo as informações deste clássico na Vila Belmiro. Elton, claro que a situação do Santos era bem complicada, o Corinthians trazia uma vantagem de 4-0, o Santos buscou, dentro do que podia, reverter esse placar, chegar perto de algo que pudesse chegar à classificação.
Mas essas cenas roubaram a história do jogo, né? A gente falava agora há pouco em Flamengo e Galo, que também tivemos cenas lamentáveis antes da partida. E aí, ao final desse jogo na Vila Belmiro, o que a gente viu, e o Santos, que passa por um momento tão delicado, conta demais com a força do seu estádio também, assim como nós falávamos anteriormente em relação ao Flamengo, e agora pode sofrer punições, o que prejudica ainda mais o clube nesse momento tão complicado. Dá para falar pouco do jogo e muito das consequências desse momento do Santos, né? Acabou sendo um jogo onde o Corinthians administrou um resultado que era muito favorável, um pouco modificado, né? O Bruno Melo na esquerda, o meio-campo modificado também ali com o Duqueiroz e o Rony, de novo o Piton jogando como um ponta, o Santos tentando colocar o que tem de melhor nesse momento de instabilidade e até conseguiu vencer o Corinthians, né? Em termos de resultado, talvez pudesse dar um pouco mais de motivação para a equipe encarar a sequência da temporada. Mas o que aconteceu, e não são as primeiras imagens que a gente mostra, né, Glaucio? A gente já viu isso recentemente, a torcida do Santos invadindo a Vila Belmiro, depredando o estádio, arrancando placa, a gente tentando invadir vestiário. Então, são cenas que se repetem em pouco tempo. E o Santos, claro, tem que tomar providências, a CBF certamente vai tomar providências, e o Santos, como você falou, perde um fator diferencial, porque por mais que possa até sair da Vila Belmiro para jogar no outro estádio, para jogar na capital, pode jogar com portões fechados, pode ser punido com portões fechados. Então o Santos, quando precisa mais do torcedor para sair de uma situação complicada, acaba sendo prejudicado pelo próprio torcedor. Claro que se entende que o torcedor está insatisfeito com o momento do Santos, é lícito estar insatisfeito com o momento que o Santos vive, mas eu acho que precisa haver limites também nessa cobrança. Muito exacerbada, beirando a violência, poderia ter acontecido algo pior na Vila Belmiro, e esses torcedores, né, porque são torcedores, a gente às vezes fala que não são, mas são torcedores, precisam ser identificados e severamente punidos, porque isso não pode acontecer novamente. E só quem perde é o próprio torcedor, ou aquele que apoia o Santos e que protesta no limite que tem que ser o protesto. Para o Corinthians agora é pensar no brasileiro, né? E mais uma classificação também. Olha o Corinthians de novo em 3 frentes, né? Chegando aí a mais uma fase de Libertadores, nas quartas da Libertadores, e tentando aí também ir muito longe na Copa do Brasil, estando na parte de cima da tabela. Vive uma situação mais tranquila a equipe